Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 5, e a gente vai ler aqui do versículo 25 em diante. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na história da cura da mulher enferma. E esse texto diz assim, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Veja bem, quando a gente vai tentar entender um pouquinho desse contexto, de quem era essa mulher, a Bíblia não nos traz muitas informações, além das que estão aqui descritas. Se pararmos para pensar quem era essa mulher, a gente vai conseguir compreender que essa mulher era uma mulher que tinha muitas posses. Era uma mulher que, aparentemente, não tinha muitos que estavam com ela ali ao redor dela, familiares ou filhos, mas era alguém que vinha lutando há 12 anos contra uma enfermidade. Se nós pudéssemos, então, olhar e pensar dessa maneira, qual era a necessidade dessa mulher? A principal necessidade dela era cura. O maior problema que ela tinha era a enfermidade. E todo o dinheiro que ela possuía, ela gastou. Todos os recursos que ela tinha ao seu dispor, ela utilizou. Porém, nenhum deles foi suficiente. Quando a gente para pensar no que são os problemas reais da nossa vida, é muito comum que a gente pense que talvez um dos grandes problemas que nós temos é relacionado à questão do dinheiro. A gente pensa assim, se eu tivesse este montante, se eu tivesse este valor, minha vida estava resolvida, os meus problemas estariam resolvidos. Mas, na verdade, será que o dinheiro conseguiria resolver os problemas que você enfrenta? Essa mulher tinha talvez um dos grandes problemas da humanidade resolvidos, porque era uma mulher de posses. Então, o dinheiro resolvia muitos dos problemas que aquela mulher possuía, mas continuava sem resolver a principal necessidade dela, cura. Diante dessa reflexão, eu quero fazer você refletir na seguinte pergunta: qual que é a sua maior necessidade hoje? Se você parasse para determinar e definir quais são as suas reais necessidades, qual é a sua maior necessidade? E sendo essa necessidade um problema que pode ser facilmente solucionado ou não, eu pergunto para você, o dinheiro resolve esse problema? E aí talvez agora na sua mente, no seu coração, você está elencando um monte de questões, um monte de prioridades que você vai dizer assim, olha pastor, resolve. Se eu tivesse X aqui agora, teria metade, 80% dos meus problemas resolvidos. Tendo 80% desses problemas resolvidos, o que sobra, que o dinheiro não resolve, você consegue ser feliz mesmo assim? Existe uma brincadeira, um senso comum na sociedade, que alguém diz assim, olha, dinheiro não compra felicidade. E aí tem muita gente que diz assim, olha, então me dá, que depois eu convido a felicidade para vir, eu vou atrás dela. Não tem problema não, dinheiro não compra, mas me dá. Mas eu vou dizer uma coisa para você, de fato, se a gente parar para pensar em tudo que os tempos atuais nos mostram sobre talvez pessoas que tenham muito dinheiro, onde realmente está a felicidade dessas pessoas? Até que ponto o dinheiro é para elas uma segurança de que elas seguirão os seus dias felizes? Sabe, um dos maiores benefícios que nós temos diante do encontro com Jesus é que Jesus nos coloca diante das nossas reais necessidades. Jesus faz a gente enxergar o que é o principal na nossa vida. E em todas essas experiências, você viu que raramente era dinheiro. A gente viu sobre Jairo, que era alguém que tinha posses, mas o problema dele que Jesus precisou resolver foi a ressurreição da filha dele. Dinheiro nenhum poderia comprar. A gente viu na semana passada, sobre os endemoniados gadarenos. Eles tinham um problema
que dinheiro nenhum poderia resolver, a não ser a presença de Jesus. A gente estudou sobre o momento ali em que a família de Jesus tinha um problema muito grande. A mãe dele tinha um problema muito grande ali nas bodas de Caná, porque o vinho acabou e naquele momento, por mais dinheiro que se tivesse, o dinheiro também não conseguiria resolver. E aqui agora nós temos uma mulher que mesmo possuindo muito dinheiro, tinha um problema que o dinheiro não estava resolvendo. E aí é nessa hora que ela se achega até Jesus. Sabe, aquela mulher tinha contra ela a exclusão social. Porque uma mulher que tinha o problema que ela possuía, a enfermidade, que era um fluxo de sangue intermitente, era visto como alguém pura, que não podia se relacionar normalmente, não podia tocar nas pessoas sem antes avisar publicamente, em tom audível, que ela tinha esse problema. Então ela era uma mulher que vivia como que excluída da sociedade, sozinha, mesmo tendo posses, mesmo sendo rica. E diante desse grande problema, que roubava aos pouquinhos, em cada dia, a vitalidade daquela mulher, ela ouviu falar das maravilhas que Jesus realizava e começou a planejar o seu encontro com Jesus. Essa não foi a primeira tentativa que essa mulher fez. Quando Jesus desceu às margens, ela correu até o encontro de Jesus, mas sempre tinha uma grande multidão e ela não conseguiu se aproximar dele. Aquela mulher tentou também na casa de Mateus, mas tinha muita gente, ela também não conseguiu se aproximar de Jesus. E eu pergunto para você, quando a gente está doente, a gente sente vontade ou disposição de fazer as coisas? O dia que você acorda ruim, com uma febre, uma indisposição, você abre os seus olhos e fala assim, olha que vontade tremenda de viver a vida hoje, eu quero trabalhar, eu quero fazer atividade física, eu quero correr assim. A gente quer ficar em casa, quietinho, deitado numa cama. Imagina para você, essa mulher há 12 anos passando por esse problema, com essa enfermidade, se ela tinha força ou vitalidade para conseguir quebrar as barreiras daquela multidão e se achegar até Jesus. E aí agora, mais uma vez, na última oportunidade que aquela mulher tinha, ela olha para Jesus, mais uma vez, ela está longe de Jesus, mas aí o coração dela se enche de fé. E ela olha para toda a circunstância e pensa assim, se eu apenas pudesse tocar nas vestes dele. Sempre a gente pensa que para nós exercermos uma fé segura, robusta, a gente precisa ter um ambiente em que a gente não tenha dúvida, em que a gente não tenha medo, em que a gente não corra riscos. Mas a experiência do encontro dessa mulher com Cristo Jesus nos mostra completamente o contrário. No ambiente onde ela corria riscos, no ambiente onde ela tinha medo, no ambiente onde ela se sentia inseguro, é que surge no coração dela uma fé suficiente para ela ser curada apenas por tocar em Jesus. E aí agora o versículo 28 diz assim, porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Pensa comigo, Jesus estava caminhando no meio da multidão. Já tentou andar no meio de um lugar onde tem muita gente e o espaço é pequeno? Você esbarra em todo mundo o tempo todo. E aí agora Jesus para
para poder descobrir quem havia tocado nele. E se você se lembra, Jesus estava indo para a casa de Jairo, para poder curar a filha de Jairo, que até então ainda não tinha morrido, estava enferma. E Jairo confiava que Jesus poderia curar a filha dele. Só que no meio de todo esse processo, Jesus agora para poder descobrir quem que havia tocado nele. Lógico que os discípulos se impressionaram e falaram: mas Senhor, a gente está sendo aqui comprimido de todos os lados, está querendo saber quem tocou em você? Pode parecer que não faça muito sentido o que Jesus fez. Mas em todas as 4 mensagens que nós estudamos, estamos compartilhando dos encontros com Jesus, lembre-se, eu quero que você guarde isso no seu coração. Tudo que Jesus faz tem um propósito especial. Jesus não parou simplesmente para poder descobrir quem de fato havia tocado nele. Jesus não parou simplesmente para tentar expor aquela mulher. Jesus precisava ensinar lições de vida. Jesus precisava mostrar uma vida transformada para inspirar a transformação de outras vidas. É isso que Jesus faz. Quando a gente dá espaço para Ele agir em nós nos tornamos também agentes inspiradores para poder mostrar o que Jesus pode fazer na vida do ser humano. E Jesus precisava ensinar lições valiosas para os discípulos, para a multidão, para aquela mulher e para mim e para você. É por isso que Ele parou tudo e esperou aquela mulher, então, diante de todos os tabus daquela sociedade, admitir que havia sido ela. E os tabus eram: o primeiro, que eu já havia comentado com você, aquela mulher tinha um fluxo de sangue contínuo, ela não podia tocar em alguém. Publicamente, uma mulher tocar num homem judeu que não fosse o marido dela era um desrespeito tremendo. Aqueles que eram casados, já deveria haver algum cuidado dentro dessas expressões públicas. Quanto mais uma mulher, na condição dela, tocar num homem desconhecido, judeu. E aí agora, no meio de todo esse contexto, Jesus continua esperando por aquela mulher, para que ela pudesse falar que tinha sido ela. E como nós lemos aqui, lá no versículo 33, diz que assim, que ela estava atemorizada e tremendo. Pelo medo de todo o contexto. E impressionada, porque diante de tudo que ela havia tentado em busca da cura, nada tinha dado certo. Mas a fé que ela possuía ao tocar em Cristo concedeu para ela o que ela mais precisava. Devolveu para aquela mulher dignidade, inclusão. O quanto da sua dignidade, às vezes, você sente em jogo. O quanto você se sente excluído na comunidade que você está, na comunidade que você participa, não sei, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos. O quanto você se sente sozinho mesmo rodeado por uma multidão. Sabe, eu queria que você focasse num ponto que Jesus parou. Sabe, Jesus parou para dar atenção para aquela mulher. Jesus parou para poder trazer salvação para a vida das pessoas. Jesus parou para quebrar barreiras, paradigmas, para dizer assim, a salvação vai muito mais além daquilo que existe, do preconceito humano, da estrutura social. Jesus vai além para poder te salvar. E aí aquela mulher então declara para Jesus que havia tocado nele. Sabe, existia naquela época uma cultura, uma crendice que a cura poderia vir de questões externas. Sabe, de um manto que era consagrado. E aí Jesus precisava dizer para essas pessoas e mostrar para a multidão que não era de fator externo. Então,
quando aquela mulher declara toda a verdade para Jesus, Jesus começa a ensinar lições importantes. A primeira delas é que ele precisava mostrar para aquela mulher que ela era importante, sim. Que ela era importante o suficiente para ele poder conhecê-la, falar com ela pelo nome, para ele poder chamá-la de filha. Então, Jesus para todo o processo, para que a multidão pudesse ver que aquela mulher era importante para ele. Jesus pode parar tudo para mostrar para você que você é importante. Mas como que isso vai acontecer? Aí vem a segunda lição. Jesus precisava ensinar para aquelas pessoas, para a multidão, para mim e para você, e para os discípulos, que a cura vem de um coração que tem fé. Aquela mulher só recebeu a cura que ela esperava porque ela tinha fé suficiente em Cristo Jesus. Mesmo com medo, mesmo atemorizada, mesmo sabendo que ela estava quebrando algumas barreiras sociais, algumas tradições. A cura vem de um coração que tem fé. Não são de fatores externos, mas é do que leva, é o que você leva dentro do seu coração. O que Jesus encontra quando ele olha para o seu coração? O que você enxerga quando você olha para Jesus? Talvez aí de onde você está agora, você olhe para Jesus e pense assim, mas eu estou muito longe dele. Jesus jamais permitirá que você esteja longe o suficiente dele para que você não tenha a oportunidade de salvação. Jesus sempre vai garantir proximidade de você para quando você estender a mão, para ele tomar você pela mão e te conceder salvação. É por isso que, se for preciso, ele para tudo. Só para ouvir, só para ver você. É por isso que, se for preciso, ele vai permitir que a sua cura venha, mesmo que você não ouça dos lábios dele, que você apenas se aproxime dele o suficiente para tocá-lo. Sabe? A última lição que Jesus queria ensinar vem no último versículo, versículo 34. Quando ele olha para aquela mulher e diz assim para ela: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não estava falando de cura física, Jesus estava falando de salvação. Jesus estava falando assim, olha, você confiou o suficiente em mim para eu poder salvar você. E junto com isso eu quero curar você da sua dor. Jesus chamou ela carinhosamente de filha. Qual que é a dor que você está carregando hoje? Sabe, porque hoje, nesse momento, Jesus parou tudo de novo para poder enxergar a sua necessidade. Jesus parou tudo de novo para atender ao seu coração, a sua fé, e te conceder a cura. Para te chamar pelo teu nome, para te chamar de filho, filha. Para poder dizer assim para você, a tua fé te salvou. E aí, para mim, uma das partes mais impactantes desse encontro, dessa transformação que essa mulher viveu, é que Jesus diz assim para ela agora, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe qual é a maior enfermidade da humanidade? Sabe qual é o maior mal que assola a minha e a sua vida? Chama-se pecado. Essa é a maior doença contra a qual nós temos que lutar diariamente. E Jesus continua ao nosso lado. Jesus continua parando tudo para poder, assim como ele falou para essa mulher, falar para mim, para você, falar assim, olha, eu te perdoo das suas transgressões, eu perdoo você dos seus pecados, eu te concedo vida nova, então vai
Segue em paz e fica livre deste mal. Porque quando nós abraçamos, quando nós recebemos a graça de Cristo, nós ficamos livres da consequência do pecado, que é chamado morte. A maior consequência do pecado é a morte. E quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós ficamos livres deste mal. É por isso que ainda hoje Ele continua dizendo para mim e para você: filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe, nos pedidos de oração, quantos pedidos a gente não vê por cura? Cura física. Quantos pedidos de oração a gente não vê por cura? Cura espiritual. Existem curas físicas que o dinheiro pode resolver. Existem curas físicas que o dinheiro não resolve, como no caso dessa mulher. A cura espiritual somente Jesus pode dar. E essa resolve todas as outras. Porque ainda que uma enfermidade possa nos levar à morte, se a nossa vida estiver guardada em Cristo, Ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. O nosso encontro com Jesus resolve o maior problema da humanidade. O nosso encontro com Jesus nos concede algo que dinheiro nenhum pode comprar: eternidade, vida eterna. Sabe, é nesse ponto que eu queria dizer o seguinte para você. Independente de qual seja a cura que você precisa hoje, independente de você ter medo, independente de que você olhe ao seu redor e pense assim: entregar minha vida para Jesus é um risco tremendo, eu não quero fazer isso. Eu quero dizer para você o seguinte: entrega hoje o seu coração para Jesus e deixa Ele cuidar de você. Para Ele poder dizer ainda hoje para você: vai em paz e fica livre do seu mal. Eu quero concluir essa mensagem contando para você o final de uma história que aconteceu hoje. Sabe, há 2 anos atrás, enquanto eu pastoreava ali o distrito do Jardim Aureni 4, eu conheci uma família muito especial. Aquela família participava de um pequeno grupo e recebiam estudos bíblicos. Então, Dona Jacinta acabou se batizando. E por meio do batismo outras pessoas da família batizaram. E aí foi nesse processo que uma das filhas dela se batizaram. Foi um batismo muito bonito, muito emocionante. E tudo correu bem, até que ela foi diagnosticada com câncer. Sabe, e hoje durante o dia eu recebi uma ligação. No momento eu não tive a oportunidade de atender, e quando eu retornei a ligação, a irmã que dava estudos para elas naquela época falou assim: olha, pastor, lembra dela? Se lembram? Pastor, ela está com câncer, ela foi diagnosticada com câncer. Só que essa semana agora, diante da condição dela, os médicos chamaram a família e disseram para a família que ela está em estado terminal. Que talvez a vida dela dure apenas essa semana. Pode ser qualquer hora, qualquer momento. E a família queria muito que o senhor fosse lá orar com ela. Claro, meu coração ficou tão apertado. E aí hoje à tarde, eu fui ao hospital. Quando eu cheguei lá, os familiares ela estava lá na cama, bem debilitada.
E aí eu conversei com os filhos dela. Enquanto eu conversava, ela abriu os olhos e a filha dela perguntou para ela assim: mãe, você lembra dele? E aí ela balançou a cabeça e com a pouca força que ela tinha, ela falou assim: lembro sim, meu pastor. Sabe, naquela hora eu conversei com Jesus. Enquanto ela olhava para mim e falou essa frase, eu conversei com Jesus e pedi para Ele cura na vida dela. Mas eu pedi para Ele o principal, que se ela vier descansar essa semana, que o coração dela esteja guardado nas mãos dele, para que ela tenha direito à vida eterna, porque ela entregou a vida para Jesus, ela continua caminhando com ele. Eu não queria vê-la naquela situação, queria que ela pudesse ficar curada. Mas infelizmente o pecado traz sofrimento na vida humana e Jesus traz solução. E por mais que a solução para a vida dela não seja para esse momento, eu tenho certeza. Hoje eu orei pela vida dela. Hoje eu perguntei para ela se ela continuava firme em Jesus. Ela respondeu que sim. Eu tenho a convicção que Jesus solucionou a maior enfermidade da vida dela. E por mais que nós soframos, hoje, mais uma vez, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Talvez você esteja orando há anos pela cura de uma enfermidade. Talvez você esteja orando há anos por uma transformação, por uma conversão. Talvez você esteja orando há anos por um milagre. Mas hoje, eu quero que você entenda que o maior milagre chama-se salvação. E isso é uma decisão para agora, para hoje. Jesus está hoje parado diante de você. Jesus parou tudo e a multidão está ansiosa para ver o que vai acontecer. Porque ele pergunta hoje para você: quem me tocou as vestes? Porque ele está ansioso para falar para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Que você encontre motivos para entregar o seu coração a Jesus, porque independente de quais sejam as suas necessidades, a maior delas, que recurso humano nenhum pode te conceder, Ele está te dando hoje, de graça e pela graça, que chama-se salvação, vida eterna. Que Deus possa abençoá-lo. Aceite o convite de Jesus nessa noite. Oremos. Querido Pai que está nos céus, Senhor, nós humildemente nos inclinamos diante da Tua soberania, diante do Teu poder, da Tua misericórdia, para clamar, Senhor, que Tu incline os Seus ouvidos agora aos nossos corações, à nossa voz, ao nosso pedido, às nossas necessidades. Querido Deus, todos nós, de maneira geral, carecemos de cura. E Tu conheces, Senhor, exatamente quais são as reais necessidades de cada um. É por isso, Senhor, que diante de todos esses pedidos que estão sendo colocados aqui, eu clamo a Ti, atende o nosso clamor, Senhor. Querido Deus, se estiver dentro dos Teus planos, por favor, concede as curas físicas que estão sendo pedidas aqui. Senhor, por favor, ó Deus, atende também as curas espirituais, ó Deus, as emocionais, as necessidades de salvação, querido Deus. Todos aqueles que hoje tomaram a decisão de entregar a vida, o coração a Ti, por favor, atende, ó Pai, dos corações ansiosos de cada um aqui, Deus. São corações, Senhor, quebrados, são corações aflitos, são corações que carecem de uma única presença, que é a Tua. Então, por favor, restaura os nossos corações. Concede-nos, Senhor, fé, força, firmeza, suficiente para olharmos para Ti e decidirmos que não dá para viver se não for ao Teu lado.
Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos as famílias, Senhor, aqui representadas também em Tuas mãos. Obrigado por ser um Deus misericordioso que nos ouve e que atende ao nosso clamor, mas principalmente que está atento às nossas reais necessidades. Salva-nos em Teu nome. Perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas transgressões. E, querido Deus, cuida de cada família. Nos concede um restante de semana sobre a Tua companhia e segurança, ó Deus. Nos concede uma noite de descanso feliz. É isso que clamamos em nome de Jesus. Amém.